Se eu te falar que tem 7 criaturas que parecem de outro planeta e todas vivem no Brasil, no seu quintal, na sua parede, no seu jardim, você acredita? Fica até o final porque o número 1 vai te deixar sem dormir. Número 7. A formiga saúva. Esse inseto parece minúsculo, inofensivo, mas é uma das criaturas mais impressionantes do planeta. Imagine uma fila de formigas que se estende por 30 quilômetros. 30 quilômetros. É a distância entre algumas cidades, e isso não é exagero. Essas formigas formam filas gigantescas carregando pedaços de folhas cortadas, criando verdadeiras rodovias na floresta. Cada formiga consegue carregar um peso 50 vezes maior que o próprio corpo. Se você pesasse 70 quilos, seria como carregar 3,5 toneladas nas costas, e ainda caminhar quilômetros sem parar. Mas o mais impressionante não é a força, é o que elas fazem com essas folhas. Elas não comem as folhas. Elas as levam para câmaras subterrâneas gigantescas, verdadeiras cidades sob a terra, onde cultivam fungos. Isso mesmo, elas são agricultoras. Cortam as folhas, mastigam até virar uma pasta, colocam essa pasta em jardins subterrâneos e cultivam um tipo específico de fungo que só existe nas colônias delas. É esse fungo que alimenta a colônia inteira. Milhões de formigas trabalhando em sincronia perfeita, cada uma com uma função específica. Soldados defendendo, operárias cortando, outras transportando, outras cuidando da rainha e das larvas. É uma sociedade mais organizada que muitas cidades humanas. E o formigueiro? Pode ter mais de 6 metros de profundidade e ocupar uma área do tamanho de uma casa. Dentro dele, túneis, câmaras de armazenamento, berçários, tudo planejado. Se você cavar um formigueiro de saúvas, vai encontrar uma metrópole. E a rainha? Ela pode viver até 15 anos, botando milhares de ovos por dia. Essa formiga que você vê no seu jardim carregando uma folha faz parte de um império invisível debaixo dos seus pés. Número 6. Aranha caranguejo. O nome já entrega. Ela anda de lado, igual a um caranguejo. Mas não é só isso que a torna estranha. Essa aranha tem um superpoder que parece saído de um filme de ficção científica. Ela muda de cor. Dependendo da flor onde está, ela pode se camuflar completamente. Se está em uma flor branca, fica branca. Se muda para uma flor amarela, em alguns dias, vira amarela. Como ela faz isso? Através de pigmentos na pele que ela consegue controlar. Não é instantâneo como um camaleão. Leva alguns dias, mas o resultado é assustador. Ela se torna invisível para as presas e para os predadores. Fica ali, parada, esperando. Um inseto pousa na flor procurando néctar, e antes que perceba, a aranha caranguejo ataca com as patas dianteiras longas e poderosas. Captura em fração de segundo. A vítima nem tem chance de reagir. E o mais perturbador? Ela não tece teia. Ela não precisa. É uma caçadora de emboscada. Fica, imóvel por horas, às vezes dias, esperando o momento perfeito. Os olhos dela detectam movimento a até 20 centímetros de distância. Para uma criatura tão pequena, é uma visão incrível. Quando algo se move dentro dessa área, ela calcula a distância, a velocidade e ataca no momento exato. Eficiência mortal disfarçada de flor. Número 5. Escorpião amarelo. Esse aqui você definitivamente não quer encontrar. É o escorpião mais venenoso do Brasil e um dos mais perigosos do mundo. Ele é pequeno, de 5 a 7 centímetros, mas não subestime o tamanho. O veneno dele pode matar, principalmente crianças e idosos. A cada ano, milhares de acidentes com escorpião são registrados no Brasil, e a maioria é com o amarelo. Mas tem um detalhe que parece mágica. Se você apagar as luzes e acender uma lanterna ultravioleta, o escorpião amarelo brilha. Brilha mesmo, como se fosse neon. Fica com uma cor azul esverdeada fluorescente que ilumina no escuro. Cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece. Algumas teorias dizem que pode ser para atrair presas, outras que serve como proteção contra raios ultravioleta do sol, ou até para eles se reconhecerem entre si. Esse brilho vem de proteínas na cutícula, a camada externa do corpo. Quando a luz ultravioleta atinge essas proteínas, elas absorvem a energia e a liberam como luz visível. É como um truque químico da natureza. E isso é útil até para quem estuda escorpiões ou quer evitar acidentes. Com uma lanterna UV, você consegue encontrar escorpiões escondidos em lugares escuros.
Eles ficam totalmente expostos, brilhando como pequenas lanternas mortais. E por falar em mortal, a picada é extremamente dolorosa. Dor intensa no local, suor, náusea, vômito, alteração na pressão, dificuldade para respirar. Em casos graves, pode levar à morte. E o pior? Eles se reproduzem por partenogênese. A fêmea não precisa de macho. Ela sozinha pode gerar até 20 filhotes. É por isso que a população de escorpiões tem crescido tanto nas cidades. Eles se adaptam bem ao ambiente urbano, se escondem em entulhos, sapatos, ralos e se multiplicam rapidamente. Número 4. Aranha saltadora. Se você acha que aranhas são cegas e dependem só da teia, prepare-se para conhecer uma exceção impressionante. A aranha saltadora tem uma visão melhor que a sua TV. Na verdade, proporcionalmente ao tamanho, a visão dela é comparável à de um pombo ou de um gato. Ela tem 8 olhos, mas os 2 da frente são enormes, gigantes. E não é só de enfeite. Esses olhos funcionam como câmeras de alta definição. Eles têm lentes que se movem internamente, ajustando o foco em diferentes distâncias. A aranha consegue enxergar detalhes nítidos a até 75 centímetros de distância. Isso é uma eternidade para uma criatura de alguns milímetros. E ela vê cores que você não consegue ver. Enxerga luz ultravioleta. Usa isso para identificar presas e também para rituais de acasalamento. Os machos fazem danças complexas, movendo as patas e o corpo em sequências específicas que a fêmea reconhece. Mas o mais incrível é a forma como ela caça. Primeiro, os olhos menores detectam o movimento. Qualquer coisa que se mexa no campo de visão dela. Aí ela gira o corpo e foca os olhos principais no alvo. Examina, calcula a distância com precisão milimétrica e quando está a 2 ou 3 centímetros, ela pula. Salta 50 vezes o comprimento do próprio corpo. Se você fizesse isso, pularia mais de 100 metros. Sem teia, sem armadilha. Só reflexo, visão e precisão. E tem mais. Ela não usa os olhos só para caçar. Usa para se orientar, para reconhecer outros indivíduos, até para expressar comportamento social. Estudos recentes mostram que essas aranhas podem ter algo próximo de emoções. Tomam decisões complexas, planejam ataques. Tudo isso em um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete. Número 3. Louva a Deus. Essa criatura parece pacífica, quase religiosa, com as patas dianteiras juntas como se estivesse rezando. Mas essa postura é só espera. Espera mortal. O louva-a-Deus é um dos predadores mais eficientes da natureza. Pode girar a cabeça a 180 graus, tem uma visão tridimensional incrível e ataca em décimos de segundo. As patas dianteiras dele têm espinhos afiados que prendem a vítima sem chance de escape. Mas o que realmente choca é o ritual de acasalamento. Durante ou logo após o sexo, a fêmea decapita o macho. Isso mesmo, ela literalmente arranca a cabeça dele. Começa a comer pela cabeça enquanto o corpo do macho continua copulando. Parece cena de filme de terror, mas é comportamento natural. E o mais perturbador, o corpo sem cabeça continua o ato por vários minutos. Isso acontece porque o sistema nervoso dos insetos não depende totalmente do cérebro. Há gânglios nervosos ao longo do corpo que controlam movimentos e funções reprodutivas. A fêmea faz isso por nutrição. Ela precisa de proteína para produzir os ovos, e o macho se torna um jantar nutritivo. Cruel? Da perspectiva humana, sim, mas na natureza é estratégia de sobrevivência. O macho, em alguns casos, até permite isso. Estudos mostram que machos que são canibalizados contribuem com mais esperma, aumentando as chances de fecundar os ovos. É sacrifício genético. E o louva-a-Deus não escolhe presas pequenas. Pode atacar borboletas, grilos, gafanhotos, até pequenos lagartos, pássaros e outros louva-a-Deus. A velocidade do ataque é de 0 à captura completa em menos de 50 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos. A presa nem percebe o que aconteceu. Número 2. Aranha de porta de alçapão. Essa aranha é a mestra da emboscada. Ela cava um buraco no chão, forra com seda e faz uma tampa perfeita, camuflada com terra, folhas e gravetos. A porta fica tão bem disfarçada que é praticamente invisível. Ela fica lá dentro, esperando.
às vezes por horas, às vezes por dias. A aranha tem pelos sensíveis nas patas que detectam vibrações no solo. Quando o inseto passa perto, ela sente, calcula a distância exata e então, em menos de meio segundo, explode da toca, arrasta a presa para dentro e fecha a porta. Tudo acontece tão rápido que a vítima não tem tempo de reagir. É mais rápido que você consegue piscar. Dentro da toca, a aranha injeta veneno, paralisa a presa e come com calma. Depois, volta a esperar. Pode passar semanas sem comer, totalmente imóvel, economizando energia. É uma estratégia de caça baseada em paciência extrema e explosão de velocidade. E a toca pode ter até 30 centímetros de profundidade, com túneis laterais e câmaras. É um refúgio seguro, uma armadilha mortal e um lar, tudo em um. Algumas espécies dessas aranhas podem viver mais de 20 anos. 20 anos esperando, caçando, sobrevivendo em um buraco no chão. E o mais impressionante? A força que elas têm para segurar a porta. Se um predador tenta abrir, a aranha segura de dentro com uma força desproporcional ao tamanho. Pesquisadores precisam usar instrumentos para forçar a abertura, porque a aranha não solta. Número 1. Formiga de fogo. Se você acha que formiga não é ameaça, espere até conhecer essa. A picada da formiga de fogo é considerada uma das mais dolorosas do reino animal. Dor nível 10 em 10. Pior que vespa, pior que escorpião, pior até que algumas picadas de cobra. E a dor não passa rápido. Pode durar horas, até dias. Existe uma escala científica chamada Escala de Dor de Schmidt, criada por um entomologista que se deixou picar por centenas de insetos para classificar a dor de cada um. A formiga de fogo está no topo. A picada causa uma sensação de queimação intensa, como se você tivesse encostado em brasa. Daí o nome, fogo. Mas não para por aí. Depois da picada, forma-se uma pústula branca cheia de líquido que pode infeccionar se não for tratada direito. E essas formigas não picam uma vez. Elas atacam em grupo. Quando uma pica, libera um feromônio que alerta as outras. E em segundos você pode ter dezenas delas subindo pela perna, picando sem parar. Cada picada injeta veneno alcaloide que causa dor extrema e reações alérgicas em muitas pessoas. Em casos graves, a reação pode ser fatal. Choque anafilático, dificuldade respiratória, inchaço generalizado. Crianças, idosos e pessoas alérgicas correm risco sério. E o pior? Essas formigas estão se espalhando. Originalmente da América do Sul, principalmente da região amazônica e do Pantanal, elas já foram encontradas em várias partes do Brasil e até em outros países. Elas constroem ninhos em áreas abertas, gramados, jardins, campos. O monte do formigueiro pode ter até meio metro de altura. E elas são agressivas. Defendem o território com violência. Se você pisar perto do ninho sem querer, prepare-se. Elas sobem rápido, picam todas ao mesmo tempo. A dor é descrita como onda de fogo percorrendo o corpo. Algumas pessoas relatam sensação de choque elétrico junto com queimação. Não é algo que você esquece. Qual desses 7 você já encontrou? Comenta aí embaixo o número. Se quiser a parte 2 com mais 7 bichos ainda piores, deixa o like e se inscreve que semana que vem eu solto. E nunca mais olhe para o seu quintal do mesmo jeito.